Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, para entregarmos a Tua palavra, segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. O Senhor mesmo nos disse que quando viesse o Espírito, Ele nos ensinaria todas as coisas. De modo que nós estamos aqui para aprender do Teu Espírito na Tua palavra. Que haja iluminação, que haja esclarecimento e que possamos, Senhor, viver a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Em nossos dias, nós vivemos uma enxurrada de informações. De informações que, às vezes, são mais desinformações do que, de fato, informações, quando não deturpações. E que nós devemos ter um cuidado em especial. Jesus, no seu sermão, chamado sermão escatológico, Jesus jamais o chamou assim, nós é que chamamos, falando sobre os últimos dias, disse uma advertência a todos nós, quando Jesus falou: vede que ninguém vos engane. E hoje nós vivemos um tipo de teologia, ou mesmo de escatologia, que eu chamo de uma teologia especuladora. Como a especulação em cima de certas palavras bíblicas e de certos fatos que acontecem. Não pode haver um terremoto que as pessoas já dizem, isso é um sinal de que tal coisa acontecerá. Não pode haver uma enfermidade, como houve o problema de uma pandemia, que já afirmamos, isto é um sinal, e pessoas, então, se atrevem, afirmam, acontecerá isto, acontecerá aquilo outro. Morre o Papa, e você tem visto quantas coisas têm surgido no nosso meio, falando sobre isso. E não é da minha intenção hoje abordar propriamente estes temas. Não quero trazer uma discussão e muito menos uma polêmica, porque essas coisas para pouco ou para nada servem. Mas eu digo a todos nós, fujamos de uma teologia especulativa, de uma teologia que não afirma princípios, que não fala a palavra, que transmite opiniões, visões, quando não, ideologias. Fujamos destas coisas e tenhamos em nós uma, agora eu chamarei também assim, uma teologia prática, entendendo que essas palavras têm uma mensagem prática para nós. Eu não estou dizendo que as mensagens de textos escatológicos não se referem aos últimos dias, às últimas coisas. Mas muitas destas mensagens também se referiam, e especialmente se referiam às pessoas
daquele momento, das pessoas que viviam naquela época. Eu não estou dizendo que temos uma teologia, como eles chamam, preterista, que pensam que tudo já se cumpriu. Mas há coisas que já se cumpriram. Há coisas que já se cumpriram. E que nós temos que olhar e aprender qual é o ensino prático, porque toda a palavra é inspirada por Deus. E por isso ela é apta para ensinar, para corrigir, para mesmo admoestar, repreender. Ela é apta para todas essas coisas, ela é apta para nos edificar. E nós devemos tomar a palavra e, com a palavra, edificarmos. Eu sempre gosto de me referir ao que a Bíblia fala sobre a casa construída sobre a rocha. A palavra do Senhor nos diz que vieram as chuvas, que transbordaram os rios e que deram contra as casas, tanto a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E diz-nos a palavra que a casa construída sobre a areia veio a cair, e foi grande a sua destruição. Mas a construída sobre a rocha não caiu, não houve destruição. Por quê? Porque fora construída sobre a rocha. Não apenas fora construída sobre a rocha, mas o que a Bíblia diz é que fora bem construída. Porque construir e construir mal sobre a rocha também não terminaria bem. De modo que não é apenas uma questão de estarmos construindo sobre a rocha, e não estou diminuindo a importância, que é algo essencial, de construirmos sobre a rocha, mas de construirmos bem sobre as rochas. E, de fato, a Bíblia nos mostra uma coisa, e que nós devemos entender, que nós construímos, mas quem edifica é o Senhor. Assim que construamos e que permitamos que o Senhor nos edifique, sendo nós edificados na palavra, em Cristo, e também edificados com a palavra. Então, eu tomarei um texto que se encontra em Apocalipse e gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no capítulo 21 do livro de Apocalipse, no versículo de número 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Há muito que se pode falar deste texto. A carta
que foi enviada a cada igreja repetidamente, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, diz: ao vencedor. O vencedor, isto é o desejo de Deus para todos nós, que possamos vencer. E a Bíblia diz, e nos diz mesmo no livro de Apocalipse, esses são aqueles que venceram. E venceram através do quê? Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Estes são os vencedores. E a palavra nos diz destes que entrarão. Nós conhecemos bem o texto das ovelhas e dos bodes, em que serão separadas as ovelhas e os bodes. E o Senhor dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. E dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Não era o lugar de destino deles, eles ali chegaram por seu próprio mérito, ou falta de mérito. Eles ali chegaram. E eu, como disse, muito poderia falar, nós poderíamos falar sobre a incredulidade, a abominação, poderíamos falar sobre os homicídios, a imoralidade, a feitiçaria, a idolatria, a mentira e coisas como estas. Mas eu quero me deter no que o Senhor falou inicialmente: os covardes. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Essa palavra covarde também pode ser traduzida, em algumas versões na língua portuguesa, está traduzida não como covarde, que é uma expressão mais forte, mas como tímidos. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Jesus mesmo falando desse tipo de timidez, que não é, entenda bem, um traço de personalidade, mas são os tímidos que se acovardam, que se intimidam, que se envergonham, se encabulam diante de coisas e de pessoas, não falando com a ousadia que precisam falar, não testemunhando com a eficácia que necessitam testemunhar. Eu volto a dizer, isso não é um traço de personalidade. Senão eu seria uma das pessoas que estaria encrencada nisso, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou tímido para pregar, eu não sou tímido, mas eu sou muitas vezes tímido para me relacionar com as pessoas. Eu sou mais tímido para isso. Alguns chamariam mais recatado, talvez, mas eu sou uma pessoa de um traço de personalidade mais tímida. Eu não me intimido diante das pessoas, mas eu me encabulo diante das pessoas. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Porque há pessoas que realmente ficam encabuladas. Mas Jesus falando sobre vergonha, e vergonha é uma coisa que surgiu com o pecado, assim como o medo. Tive medo, disse Adão, e por isso me escondi. Tive vergonha. Vergonha. Vergonha por causa da falha, por causa do ato. A vergonha, ela exige de nós uma reação.
Normalmente, infelizmente, a reação que a vergonha produz em nós é nos esconder. Porque é uma vergonha repleta de medo. E então nós nos escondemos. E quanto ao motivo pelo qual nos envergonhamos, buscamos ocultar. Escondemos a nós mesmos, escondemos o que nos envergonha, escondemos as nossas falhas, nos munimos de uma série de desculpas que mal ocultam a falha que cometemos. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que aconteceu com Eva, quando o homem e a mulher caíram através da desobediência. Eles se ocultaram, eles se esconderam, e muitas vezes nós somos atingidos por essa herança, eu chamarei assim, herança adâmica em nós, na nossa natureza. E Jesus disse: se vocês se envergonharem de mim, ou de minhas palavras, diante dos homens, eu também me envergonharei de vocês diante de Deus. De modo que nós precisamos de uma ousadia, o que se opõe à timidez. Nós precisamos de uma ousadia para vivermos o quê? Vivermos uma vida de verdadeiro testemunho. Testemunho diante dos homens, sabendo que nós só nos tornaremos vencedores se ousadamente testemunharmos. E, como eu citei, estes são aqueles que venceram. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Perdão. E pelo testemunho que obtiveram. Eles venceram. Mas eles só testemunharam porque tiveram a ousadia de testemunhar. Hoje nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito na nossa vida nos capacita a sermos testemunhas de Jesus Cristo. E até mesmo um Pedro, como eu citei pela manhã, que negou a Jesus, amedrontado pela realidade que o cercava, e que negou ao Senhor, após ser cheio do Espírito Santo, falava e falava com ousadia a respeito de Jesus Cristo. Mudou radicalmente Pedro. Aquela experiência da plenitude do Espírito Santo, e que nós dissemos pela manhã, e espero que você nunca se esqueça, o ser cheio do Espírito Santo não é um momento, não é algo como um acontecimento único, é um ato contínuo, é o fluir de águas do nosso interior. É como nós exemplificamos dizendo, é como respirar. Respirar é um ato contínuo. Você não respira uma vez e diz, respirei para toda a minha vida. Sua vida, como eu disse pela manhã, vai ser muito curta se você fizer isto. Você precisa estar num ato contínuo, sendo cheio do Espírito Santo, sempre. Mas isso nos leva a sermos valentes, a termos valores, a termos um valor, a sermos valorosos,
a vivermos segundo virtudes, tendo em nós manifestada estas virtudes. Sabe, Jesus teve apóstolos, teve discípulos, mas como lhe faltou valentes. Davi não teve discípulos, não teve apóstolos, mas teve valentes. E no momento de crise, de grande crise, o que você necessita do seu lado é um valente. Quando Davi cai no meio da batalha, tropeça, cai, a Bíblia diz que o irmão de Golias, um outro gigante, ao ver Davi, vê uma oportunidade e vai atacar a Davi, mas um dos valentes de Davi se interpõe, se coloca entre o gigante e Davi e salva a Davi. Como necessitamos de valentes conosco. Precisamos de pessoas com coragem. E eu digo a você, e espero que você não me tome a mal no que eu estou dizendo, o céu não é lugar para covardes. Por que o céu não é lugar para covardes? Porque seguir Jesus exige de nós coragem. Jesus disse, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. E há um texto que diz, tome diariamente a sua cruz. E siga-me. De modo que seguir a Jesus exige de nós, igualmente, coragem, ousadia. Tímidos não tomam a cruz. Tímidos, desculpe a redundância do que eu falarei, se intimidam diante da cruz. Uma das coisas que eu não sei se causa estranheza a você, mas causa estranheza a mim, é que Jesus, ao convidar pessoas para serem seus seguidores, parece estar mais desanimando que animando. Porque o grau de exigência que Jesus fez foge à nossa compreensão. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então vem e segue-me. Tome a cruz. Isso significa que para seguir a Jesus, eu vou contra até o instinto de autossobrevivência, que é o instinto natural de todos nós. E Jesus, no entanto, fala e convida de uma forma tão pouco atrativa. Como é que nós convidamos hoje as pessoas para fazerem parte deste movimento que é a Igreja de Cristo? Venha, e você terá a solução dos seus problemas. Venha. Jesus disse, venha, e você vai saber o que é problema. Venha, e você não sofrerá mais. Jesus disse, venha, e você vai entender o que é sofrer. E nós falamos tantas coisas hoje, que nós buscamos algo que seja atraente, mas Jesus nos entrega algo que é repulsivo a nós, a cruz. Ele diz, você tome a sua cruz, e então me siga. Ele está convidando as pessoas para morrer. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância.
Mas ele está convidando as pessoas para morrer, porque tome a tua cruz. E veja bem, nós transformamos tomar a cruz numa coisa altamente filosófica. Nós falamos, não, é matar o seu eu, é tudo. Mas para aquela gente do primeiro século, para aqueles discípulos de Jesus, quando Jesus diz, toma a sua cruz, eles não entenderam algo filosófico, eles não entenderam algo poético, eles não entenderam algo simbólico, eles entenderam algo literal, e muitos deles morreram literalmente crucificados. Muitos deles tiveram essa morte horrível, que é morte de cruz. Eles tiveram essa morte. O apóstolo Paulo, óbvio, nos fala num sentido de mortificar a carne, de vencer a inclinação ao pecado, que fala, já estou crucificado com Cristo Jesus. Sim, entendemos isso. Há esse sentido. Há esse sentido. E eu sempre digo que o problema da crucificação é que ela é uma morte lenta. E que muitas vezes nós estamos demorando a morrer. E tem gente que demora muito a morrer. E nesse aspecto de mortificar a carne ou a inclinação maligna da carne, nós demoramos a vencer isto. Mas quando os discípulos ouviram essa palavra, eles inicialmente não pensaram nestas simbologias, eles pensaram no preço altíssimo de martírio. Inclusive, a palavra que é utilizada, eu espero não desanimar ninguém aqui falando dessas coisas. A palavra que é utilizada como testemunha é a palavra mártir. Recebereis poder para serem os meus mártires. É que nós colocamos testemunha, que é muito mais agradável do que ser um mártir. Mas a palavra que Jesus utilizou foi essa. E todos se sentiam como que condenados. Eu quero dizer a você, saiba de uma coisa, nós somos condenados, mas condenados ao céu. Estamos condenados. Condenados ao céu. Jesus, então, fala, os covardes não entrarão. Eu tenho uma dificuldade para entender isso, os covardes. Eu sei que Deus não nos deu o espírito de covardia. Esse mesmo texto também pode ser traduzido, Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Ele nos deu um espírito de poder, de autoridade, mas Ele também nos deu um espírito de amor. E Ele nos deu um espírito de moderação. E que a Bíblia diz, seja conhecida diante de todos os homens a vossa moderação. Moderação pode ser traduzida como temperança. Nós temos que ser temperantes. E que, literalmente, essa palavra moderação é uma mente equilibrada. Que nós temos que ter uma mente equilibrada. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que andar com sabedoria. Viver sabiamente. Porque o medo, a timidez, a covardia nos atrapalham em muitas coisas. Muitas pessoas vivem e tomam as suas decisões não baseadas nos seus valores, nos valores que elas mesmas têm, mas baseadas nos seus receios, nos seus medos. Sabe,
Nós mesmos assistimos isso em nossa nação. Quantas decisões tomadas baseadas em receios ou medo. Não quero politizar nada, mas até decisões quanto política são tomadas, muitas vezes, muito mais do que em valores, nos medos. Há pessoas em nossos dias que não votam segundo os valores, segundo o princípio, votam segundo receios, segundo medo. Não é assim que nós temos que conduzir a nossa vida. O medo não pode nos dirigir. O medo não pode nos governar. Quando Jesus está falando sobre tímidos ou covardes, quando a Bíblia nos diz, eles não entrarão, se você vai lá na epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo fala de uma série de práticas pecaminosas que os que vivem aquelas práticas jamais entrarão no reino de Deus. Diz, eles não entrarão, eles estão condenados. E que resume todas aquelas práticas na prática da injustiça, os injustos, os que não vivem a justiça. Ser um justo, viver a justiça, é andar conforme os princípios da justiça, é cumprir a justiça. E aí tem um problema, porque a Bíblia diz, não há um justo sequer. A gente vê aquela lista de roubadores, ladrões, né, de um monte de coisa que é dita ali, e diz, ai, graças a Deus, eu não estou... Mas não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, se não existe um justo sequer, ai de nós. O que faremos? Como conseguiremos? É que não estamos baseados na nossa justiça, mas Ele se fez justiça por amor a nós, de modo que nós, embora não sejamos justos, porque a nossa justiça não passa de trapos de imundície, somos justificados e regenerados, resgatados, temos uma nova vida. Por isso a Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Hebreus, e na epístola de Pedro, encontramos a narrativa que nos fala sobre tanto o povo de Israel, que andou pelo deserto 40 anos e não entraram, não tomaram posse, não conquistaram a terra prometida, que lhes fora prometida, mas eles não entraram. E Pedro chega a citar os anjos, que não guardaram o seu estado original, e Deus os condenou. E se Deus trata assim aos anjos, se Deus tratou assim ao povo de Israel, que Ele tirou do Egito, que os amou, também Deus, que é justo, nos tratará com justiça. E por causa disso, nós devemos nos despertar para que necessitamos tomar a posição digna dos filhos de Deus. Sermos pessoas de valor. Isso é sermos valentes. Valente não é apenas uma pessoa audaz. Valente é alguém que tem valor. E que nós precisamos ser pessoas de valor. Nós já temos um valor
porque fomos comprados por um preço extraordinário, não por ouro, não por prata, mas comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não importando quão insignificante eu possa ser, o preço que pagaram por mim, a saber, Ele pagou, me valoriza. Mas eu tenho que ter o valor que me dá esta galhardia, que me dá esta ousadia, que me dá esta coragem. E já que a Bíblia compara isto aos que não entraram, que de todo aquele povo, apenas 2, a saber, Josué e Calebe, entraram. Por que aquele povo não entrou? Sabe, não querendo diminuir o que é o pecado da idolatria, nem a gravidade que foi o povo de Israel fazer no deserto um bezerro de ouro. Perceba que na narrativa bíblica, o bezerro de ouro não foi impeditivo, o fato dele ter existido não foi impeditivo do povo entrar e possuir a terra prometida. Foi um erro, um brutal erro, um gigantesco erro, mas que esse erro em si não impediria o povo, já que houve arrependimento, não impediria o povo de entrar na terra prometida. Mas a covardia, o medo, a falta de fé daquele povo impediu. E a Bíblia diz que quando eles foram, os espias foram, 10 daqueles 12 espias disseram, de fato, tudo o que Deus disse é verdade. A terra mana leite e mel. Mas também o povo lá é poderoso. E há gigantes entre eles. E eles tiveram o quê? Medo. A Bíblia diz que estes homens derreteram o ânimo do povo de Israel. E ânimo é coragem. Derreteram o ânimo daquele povo. Aquele povo se acovardou. Aquele povo não teve a ousadia, não teve a coragem necessárias para possuir. E esta covardia era fruto da sua incredulidade, da pequenez da sua fé. Creram em parte, mas não creram plenamente. Disseram que Deus disse é verdade, mas, tem sempre um mas. E Josué e Calebe, que tinham um espírito diferente, disseram, não sejam assim. Deus está conosco. Ele nos dará a vitória. Os nossos inimigos, nós os venceremos. Eles nos serão como pão. Nós nos alimentaremos. Nós os enfrentaremos. Nós não seremos devorados por eles. Nós iremos nos alimentar. Nós iremos vencer. Mas o povo não ouvia Josué e Calebe. Jesus
em um momento quando foi acordado no barco, no meio da tempestade, pelos seus discípulos, que estavam aflitos, que estavam desesperados, que estavam tomados de medo, acovardados diante da tempestade. Disseram: Senhor, tu não te importa que pereçamos? Jesus disse a eles o quê? Ó homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Nós não podemos. O que é uma pequena fé? É uma fé amedrontada, é uma fé intimidada, é uma fé acovardada. Há muitos motivos pelo qual uma fé se torna uma fé. Eu sei que esse é um termo estranho, e nem digo que esse é um termo teologicamente correto, uma fé acovardada. Mas foi o que aconteceu com eles. Eles ainda tinham fé. Eles disseram: Senhor, o Senhor não se importa que venhamos a perecer? Faça algo, Senhor. Eles tinham fé. Mas Jesus disse: olha, por que a sua fé é pequena? Vocês são homens tímidos. Vocês têm fé em mim, mas vocês não têm fé em vocês. E vocês não têm fé no que Deus pode fazer através de vocês. E a sua falta de fé é a origem da sua covardia. E porque aquele povo falhou na fé, tinha uma fé acovardada, o povo de Israel, eles não entraram na terra prometida. E de modo nenhum, quem é covarde entrará no reino de Deus. E como solucionar isto? Porque, meus irmãos, todos nós temos momentos em nossas vidas que nos sentimos inseguros, que não somos heróicos. Eu gostaria que todos fôssemos heróis. A definição de o heróico é aquele que faz o que os outros não fazem e que é necessário ser feito. O herói, biblicamente, é o valente. É o homem que tem valentia. Sim, nós devemos ter esta bravura que vem do Senhor, mas muita gente tem braveza e não tem bravura. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem muita gente brava, que tem braveza, mas não tem bravura. Porque na crise mesmo, desmorona. E muitas vezes a braveza não passa de uma covardia contra o mais fraco. Que para mim é uma outra definição muito importante e que nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser abusadores. Eu estou buscando em Deus a oportunidade para pregar sobre o grande pecado da igreja em nossos dias, que é o abuso. A igreja, e quando digo a igreja, eu estou falando especialmente sobre liderança, muitas vezes é uma liderança abusiva. Tudo cobram. São coberturas que nada cobrem, mas que tudo cobram. E muitas vezes o espírito de covardia não é simplesmente se amedrontar, mas é tratar o menor de uma maneira abusiva.
E que nós temos que nos livrar de todo esse espírito de covardia e haver em nós o espírito de valentia, o de valor. Sermos pessoas de valor. Qual é a solução? A solução é o que a Bíblia diz, o verdadeiro amor. Lança fora todo o medo. Nós precisamos expurgar de nós pelo amor, porque o amor nos constrange. O verdadeiro amor nos constrange a fazermos o que temos que fazer. Nesses dias, eu vi uma cena no exterior de uma mãe que cobriu sua criança, uma criança pequena, um bebê, que cobriu, protegendo de um ataque de um Rottweiler no gelo por 30 minutos. Aquela mulher esteve ali. O Rottweiler não conseguiu chegar de forma alguma. Ela foi mordida, ela foi ferida, até que chegaram pessoas que puderam expulsar e capturar o animal, mas ela ficou 30 minutos. O que deu a essa mulher? Tamanha coragem e resistência. Amor. Porque, literalmente, aqui, esse verdadeiro amor, esse amor materno, lançou fora todo o medo. E é isto, este amor, amor por Deus, amor pelos homens, amor pela palavra, amor pela obra de Deus, este verdadeiro amor, amor com o qual nós fomos amados, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que nós carecemos, que nós necessitamos. Viver esse intenso e verdadeiro amor. Por isso Paulo diz, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Que caminho é este? É o amor, no qual nós devemos andar, no qual nós não devemos, de forma alguma, sair, nos desviar. Sim, é necessário que tomemos também uma decisão. Deus disse a Josué, ser forte e valente. Jesus nos disse, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Não se intimidem diante do mundo. Não se acovardem, digo eu, diante da vida. Amém? Senhor nosso Deus, eu peço que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, o Senhor nos revista de poder e de autoridade e nos encha de coragem. Coragem para tomar a cruz, coragem para assumir o que temos que assumir, para fazer o que temos que fazer, para viver o que temos de viver. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém.